Bem-vindos ao 17º Galeb, o meu laboratório de quadrinhos para você. Alerta! Este vídeo contém choques de realidade. Alerta! Esse vídeo contém choques de realidade. Bom, que na sua primeira história em quadrinhos você não vai lá se sair muito bem em ser um expert, profissa, dono de tudo? Isso já é um pouco de um fato, tá? E não é nem desmotivando você. Né? E eu falo por experiência própria, eu escrevo música, escrevo uns poemas, algumas coisas, e não foi no meu primeiro poema, não foi na minha primeira música, não foi na minha primeira história, não foi no meu primeiro roteiro que ficou legal. Né? Isso tudo bem, pode acontecer, cada um é diferente. Mas essas coisas a gente precisa de prática, a gente precisa de vivência, a gente precisa de um pouco de conhecimento, de aprofundamento, né? Então, putz, vou fazer a primeira história em quadrinhos. Pode ser que fique muito legal, eu quero acreditar que sim, mas acontecem algumas falhas que a gente vai se perdendo aí no meio do caminho, por não ter uns macetes mais apurados, por não ter uma vivência maior daquela área. Não falo vivência de idade, tá? Vivência de experiência mesmo de fazer determinadas coisas. Então assim, sei lá, você vai montar um guarda-roupa. Se você monta o seu primeiro guarda-roupa, ele vai sair um pouco torto. Mas depois, assim, se você já passa 10 anos montando o guarda-roupa, você vai chegar de olho fechado, você vai conseguir fazer e vai ficar, tipo, bonitinho, montado, legal. Não é muito diferente das coisas que a gente aplica na nossa vida e das coisas que a gente faz, tá? Então fica aí a dica, fica aí as dicas que eu vou passar agora de alguns erros fatais que você não pode cometer no seu primeiro quadrinho, tá? Então, de novo, erros fatais que você não pode cometer no seu primeiro quadrinho. Então, para começar da maneira certa, com os dois pés no peito, com sangue no olho e para desenrolar e ganhar esse mundão afora aí. Então, primeiro erro fatal que você não pode cometer no seu primeiro quadrinho, que é fazer uma história que não dá pra entender. Bom, eu falo isso no sentido geral, tá? Desde o roteiro, desde a criação dos personagens, desde a sua narrativa, tá? Desde a construção e da elaboração da sua história, da sua HQ, tá? Então, tudo que eu expliquei nos vídeos anteriores sobre roteiro, todas as dicas que eu te dei, presta muita atenção durante o processo, tá? Então, eu tô falando, vai adotando, vai se desenrolando, tipo, qual caminho é melhor seguir, qual caminho não é legal seguir, né? Quais são os fluxos, as coisas e por aí vai. Então, assim, por mais que a sua história possa ser, a sua primeira história que você vai criar, ela possa ser simples, né? Por mais que você deixe ela simples, justamente para você ir pegando jeito e tudo, a pessoa que vai ler, ela não tem a menor ideia do que passa na sua cabeça. Então lembra porque eu falei lá nos outros vídeos de roteiro, de ir anotando as dúvidas que provavelmente o leitor possa vir a surgir, possa vir a ter, possa vir, né, possa bater ali, que essas dúvidas vão ter que ser explicadas ao decorrer da sua história, em algum momento da sua história, seja no final, no meio, tanto faz. E vamos lá, e se a pessoa precisa ter algum entendimento, alguma explicação, algo pré-estabelecido para ela conseguir entender a sua história, então quer dizer que você já falhou muito na missão, tá? Não, porque não é assim. Pensa, sei lá, se você faz sucesso e seu quadrinho começa a ser vendido lá no Nordeste ou no Norte, a galera compra que, putz, a história é mó legal. Bom, é que se a sua história for legal, ela não vai vender tão longe, né? Mas enfim, vamos supor que uma editora compra a sua história e ela começa a vender em outros lugares e a pessoa vai pegar e vai ler e falar: gente, o que estava acontecendo aqui? Ela tem que entender, porque ela não está dentro da sua cabecinha para saber o que você está pensando na hora de você escrever. Então, histórias que você precisa explicar para alguém entender já é uma história ruim. Sabe? Quando você precisa explicar piada, às vezes a pessoa pode ser meio lerda, tudo bem.
Mas quando você precisa explicar uma piada, já torna tudo, já desmerece todo o seu trabalho. A piada, você já fica até sem graça, tipo... História é a mesma coisa, cara, ou mina. Porque a pessoa só vai conseguir interpretar e entender o que ela tá lendo ali. Então, explicou, cagou. Então, assim, toma muito cuidado na construção dos quadros, né? Que eu já falei no vídeo da diagramação. Toma muito cuidado no quesito da sua narrativa em si, da sua história, de como você vai passar aquela história. Cuidado para não pirar demais, tá? Pelo menos no começo. Prioriza a eficiência da leitura, o quanto que aquilo vai agregar para o leitor no primeiro momento. Depois, já fez uma, duas histórias em quadrinhos, aí você pira, vai pra Narnia e volta quantas vezes você quiser. E cuidado também para os personagens não serem muito iguais. Então lembra que eu falei lá do quadro, estabelece o personagem, cria o seu personagem, as roupas que você quer, que você vai passar para o desenhista, ou você mesmo quanto desenhista, como que esses personagens vão ser diferenciados, né? É aquela tabelinha de colocar todas as características dos personagens, porque às vezes a gente tá lendo e, putz, não, mesmo livro de história, às vezes os nomes muito igual, ou muito nome, você fica, não, mas quem que era esse? Aí você volta, não, era esse. Aí tá falando com o outro, fala, não, pera, ixi, perdi, quem que era esse personagem? Mas ele é o quê? A gente gosta dele, a gente não gosta dele? Quem que é essa pessoa? Ixi, mas tá igual àquela, tá? Não confunda a cabeça do seu leitor. Tente deixar, principalmente na sua primeira história, tudo muito mastigadinho, pra pessoa conhecer o seu trabalho, pra ela se identificar com aquilo. Então, quanto mais simples você fizer pra soltar as coisas, pra agregar público, agregar leitores pra você, melhor. E ó, coisa que eu já falei, vamos lá, você deu a sua história pra alguém ler, a pessoa leu uma vez, leu outra vez, leu 3 vezes, ela não entendeu, joga fora. Não só uma pessoa, tá? Porque às vezes pode ir igual da piada, às vezes a pessoa não entende mesmo. Mas, né, mostra pra galera e fala assim, putz, não entendi, Já era história perdida, você tem que ter muito certo isso, ou não é história perdida, tá? Às vezes a maneira como você escreveu e como você colocou aquilo tá perdido. Segundo erro fatal que você não pode cometer no seu primeiro quadrinho: ganância. Por que a ganância? Porque às vezes você tá esperando um retorno gigantesco do seu primeiro trabalho, porque, poxa, deu tanto trabalho, eu acho que eu mereço ser minimamente ou grandiosamente reconhecido por isso. E você não tá errado, tá? Mas vamos lá. Ganância. Às vezes você pensa que, tipo, mas a minha história é única, ela é maravilhosa, eu vou revolucionar o universo dos quadrinhos com essa minha história, né? Porque ninguém teve uma história igual a minha. Senta lá, Cláudia. É só você dar um Google aí, uma googleada. Uma googleada aí na sua internet, na sua casa, no seu celular, tanto faz, e você vai ver quantos artistas bons e revolucionários já existem no universo da HQ brasileiro. Não tô nem falando do mundo, estou falando do Brasil. O tanto de trabalho espetacular, um trabalho bom mesmo, assim, de cara que tá aí, sei lá, 20 anos nesse universo, 30 anos com essa galera, assim, fazendo isso, e ainda eles têm muita, mas muita dificuldade para conseguir se manter nesse meio, ou até mesmo arrecadar dinheiro para publicar uma história em quadrinhos. E eu falo quadrinistas de renome, tá? Não é qualquer um aí, não, é quadrinista bom mesmo, de tipo top de linha. Mas assim, entenda que, tipo, eu não quero te desmotivar, mas a gente precisa ter os pés no chão e estudar e focar muito se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que você almeja pra sua vida. Tipo, você faz isso por quê? Porque eu amo quadrinhos, eu amo essas histórias, né? Se você tem esse tipo de visão, que você ama o que você faz, vai fundo, te dou 100% de tipo, de incentivo e elogios, porque artista no Brasil, na verdade, em vários quesitos não é muito valorizado. Então vai com os 2 pés no peito mesmo e fala, eu gosto de fazer isso, eu quero me dedicar para isso, só que não seja uma pessoa gananciosa. Não acho que todo o trabalho que você vai fazer vai ser o auge do momento épico, dono de tudo, né? Então não pensa que você vai chegar ganhando dinheiro logo de cara, porque você é novo no mercado, as pessoas precisam te conhecer. E não seja ganancioso, vai com calma, vai de mansinho, né?
vai devagarzinho, vai nos pés no chão, não tem pressa, né? Faz as coisas com calma. Qual que é a diferença de você lançar um trabalho muito espetacular, né? Daqui 5 anos, daqui 2, né? Vai aprendendo, vai pesquisando, vai indo no seu tempo. Não coloque, tipo, eu quero ser um quadrinista que todo mundo tira o chapéu e fala, nossa, esse cara, essa mina é demais, essa mina é a mina. Não, calma. Terceiro erro fatal que você não pode cometer na sua história em quadrinhos. A história ser sobre você, sobre a sua vida, tá? Não faça isso. Primeiro, quem quer saber da sua vida? Já começa aí. Quem quer saber da sua vida? Né? A não ser que você, né, esteja envolvido ou foi envolvido em algum marco histórico, seu pai foi um sobrevivente de guerra, a sua mãe liderou não sei quantas equipes aí de bomba atômica, não sei, tô viajando, tá? Mas enfim, a não ser que seja algo grandioso, aí beleza, você pode escrever. Ou algo muito grave que aconteceu na sua vida, não, isso, foi algo que aconteceu drasticamente na minha vida, que transformou, e ela tem uma revolução histórica que envolve isso, aconteceu essa coisa drástica, porque aconteceu isso na minha família, enfim. A não ser que seja algo tipo que, que chame real atenção, que seja algo exorbitante de diferente, aí beleza, você escreve. Agora, se não for nada disso, não seja essa pessoa que vai ficar se vangloriando em historinha de quadrinhos, não. Ser baseado, né, ter algumas características criativas, ok, mas ser sobre você é outra coisa. Ai, Nath, porque eu tenho 19 anos e eu tive a minha primeira decepção amorosa, porque era o meu amor platônico e ele não era correspondido, né? E eu ia muito atrás dessa pessoa pra ter esse amor, era um amor descomunal, era o ápice de todos os momentos da minha vida, era estar com essa pessoa, e no dia que essa pessoa me deu um pé na bunda, a minha chinchila morreu. Você tem noção? Eu preciso colocar isso em algum lugar. Vai escrever uma música? Vai, sei lá, escrever um poema, vai qualquer coisa, mas não vai escrever uma história em quadrinhos sobre a história da sua chinchila. Tá bom? Pensa que você está tendo a oportunidade de criar um mundo fantástico. Uma ideia fora do comum, nada a ver com a realidade, ou 100% a ver, mas, você um tapa na cara pra pessoa que tá lendo. E seu propósito, quanto roteirista, quanto quadrinista, é levar algo legal pro seu leitor. E mesmo que seja um drama, mesmo que seja de um drama a sua história, você tem que pensar numa história que você vai levar pro seu leitor, que ele possa imaginar, refletir, dialogar, sabe? Com a própria história, que ele se identifique com aquilo mesmo, assim, né? Porque o pé na bunda todo mundo já tomou, né, gente? Não é isso que você tem que deixar marcante na sua história. Aí, enfim, você tem um mundo fantástico aí você vai lá e vai contar a história da sua vida. Que legal. E de novo, não que a história que você vai colocar não possam ter experiências próprias, né? Não é que você não pode colocar as coisas que você vive, os personagens até baseados na sua vida, não tem problema. Mas que não seja só isso, né? Que não seja só isso. Um exemplo que eu dou de um desenho muito legal é o Irmão do Jor-El. O desenho é praticamente baseado tudo no criador. Família, nome dos personagens, tudo até, estética, mas ele é legal, um desenho criativo, que pega características das famílias brasileiras e aplica nessa realidade de cartoon, de animação. Né? Então é totalmente diferente. E outra, cada episódio é uma coisa, acontece umas mirabolâncias, acontece, né, umas brisas lá que tornam uma história diferente, que tem um clímax, tem um ápice. Né? Não é uma fantasia ali que acontece também. Mas busquem, se você não conhece, nunca assistiu o Irmão do Jor-El, dá uma pesquisada porque é bem legal. Quarto erro fatal que você não pode cometer no seu primeiro quadrinho: ser um analfabeto ou uma analfabeta.
Jovens, o jovem de hoje em dia tem que acabar. Brincadeira. Mas jovens, é o seguinte, escrever e saber escrever é muito importante. Não adianta nada você querer entrar nessa área e não saber escrever. Ai, mas você é piloto de corrida e mas eu não sei dirigir. É a mesma coisa. Porque assim, não sabe e também não faz questão de aprender. Acha que o que aprendeu ali tá tudo bem. Não, porque o quadrinhos ele não é só desenho, ele tem texto também. Bastante até. Então assim, se eu vou pegar uma história cheia de erro de gramática, cheio de coisa escrita errada, com pontuação errada, que não me propicia ler, eu já fecho na hora e falo, meu, o que é isso? Sabe? Poxa, né? Os balões um balão escrito errado, às vezes o narrador falando ali tudo sem ponto, sem nada, né? Já dá vontade de ler. A não ser que seja a sua intenção. Mas aí você precisa deixar isso muito claro, que a sua história está baseada nisso, nos erros, que a sua história tem essa diretriz, que a sua história está baseada em erros gramaticais, de fala, de fonética, tanto faz, tá? Aí o exemplo que eu trago para vocês é do Cebolinha. A gente sabe que o Cebolinha fala elado, né? Mas por que a gente sabe disso? Porque o Maurício de Souza, meu nome, Natália Souza, porque o Maurício de Souza deixou isso muito explícito e muito na cara, né? Então assim, você sabe que o Cebolinha fala daquele jeito. O balão de fala tá mostrando pro leitor que não é um erro gramatical. Todas as histórias do Cebolinha, praticamente, ele fala daquele jeito, tá? Então, até que depois fizeram um mangá lá da Turma da Mônica Jovem, também tem momentos que o Cebolinha tá falando normal, ele fica estressado, ele fala errado, elado, né? Com os R's trocados, quando ele tá nervoso. Então, é uma característica do personagem, mas é muito explícito, é muito na cara que aquilo é uma característica do personagem, não foi algo que você errou ali na hora de escrever, tá? Por isso que existem as pessoas que revisam os textos e revisam as histórias em quadrinhos ou qualquer livro para não ver se tem alguma cagada ali. E ó, isso que eu tô falando para não ser um analfabeto vale para questões comerciais também. Por exemplo, você vai, sei lá, vai fechar parceria com uma editora, você vai entrar em contato com um roteirista, um desenhista ou assim com uma pessoa para te ajudar, vai querer se inscrever num edital para conseguir recursos do governo para financiar a sua história, ou mesmo alguma empresa privada para financiar a sua história. Você vai mandar um e-mail lá, bonitão, bonitona, todo pá, toda se achane. Aí vai chegar lá com erro de português. A pessoa que vai ler o seu e-mail, a pessoa com quem você quiser fazer parceria, ou sei lá, carta, sei lá, que for pegar para ler a sua proposta, se tiver erro, já era, fechou na hora, sai, acabou. Esquece seu grande sonho, esquece parcerias, esquece editora, esquece. Você não sabe nem escrever, a pessoa já pensa assim com ela, tá? A pessoa já pensa assim, você não sabe nem escrever, você quer fazer o que aqui? Escrevendo uma história em quadrinhos, né? É meio óbvio isso, né? A gente não tem que falar, mas é bom que a gente fale, porque, sei lá, vai que entra na cabeça. Ai, putz, meu sonho é ser um quadrinista, então... Pô! E revise, mas revise mesmo, quem sabe dá até pra uma pessoa revisar. Mas é muito melhor você saber fazer e você saber escrever, pelo amor de Deus, é sua própria língua, né? Se esforça um pouquinho aí, vai ler mais. O mínimo, vai escrever uma história em quadrinho, não gosta de ler. Quinto erro fatal que você não deve cometer na sua primeira história em quadrinhos: fazer a sua HQ de trás para frente. Gente, isso acontece muito com quem gosta de mangá, né? Ai, Nath, eu quero fazer uma história em quadrinhos, mas eu quero fazer no estilo mangá, então eu vou fazer de trás para frente, porque eu acho que vai ser super legal. Não faça isso. Porque assim, o mangá ele é de trás pra frente, mas lembre-se que o idioma japonês também é diferente do nosso.
Então, a escrita japonesa é diferente. Já é ao contrário. E aqui a gente publica invertido, os mangás aqui, não é porque é moda. Não é porque é divertido eu tô fazendo isso, de graça, tá? E aqui os mangás, né, são publicados de trás pra frente, são publicados dessa maneira diferente porque o próprio Japão faz essa exigência para o mundo, né? É coisa cultural, é coisa de país, por isso que se é publicado as histórias aqui mesmo no Brasil de trás pra frente. E até para não comprometer a obra original quando é trazida para cá para traduzir, para não comprometer a história, o enredo, a ideia que o mangaka, que é no caso o quadrinista que a gente fala aqui, quis passar. Tanto que até porque assim, imagina você ter que adaptar uma HQ, um mangá, de trás para frente e adaptar para nossa leitura aqui, né? Por isso que eles deixam do jeito que é, ia dar um maior trabalho, sério, ia dar maior trabalho. Você tem que espelhar a história e às vezes o cara que fez a história perdeu o sentido porque ficou espelhado, não ficou do jeito que ele quer. Então assim, não faça isso. Não. E nada a ver arruinar a obra do artista original. Então é uma exigência contratual que os mangás no resto do mundo são invertidos. Lá tem essa característica e eles querem essa característica no mundo todo para não perder a essência da arte e da cultura. Ah, mas eu quero fazer porque eu gosto de mangá e porque eu li todos os mangás possíveis da face da Terra e eu vou fazer invertido porque eu sei. Vai fazer? Então você vá ciente, vá com consciência que você vai tomar um chumbo quando você for expor os seus mangás, tá? A sua obra. Porque a galera não vai te levar a sério. Eles, tipo, a galera mais assim, né, mais do ramo assim, não vai te levar a sério, vai achar uma criancice que você tá fazendo. E fica aí a dica da titia pra você não queimar a cara, tá bom? Sexto erro fatal que você não deve cometer no seu primeiro quadrinho. Check! Piada interna sem contexto. Exemplo, você tá lá escrevendo a sua HQ, aí rola um diálogo entre os personagens lá, de boa, com algumas piadinhas, né? Só quem sabe essas piadas é você e seu ciclo de amiguinhos, seu ciclo de coleguinha. Então, se você quiser fazer histórias em quadrinhos só pros seus coleguinhas, só pra galerinha que você curte, só pra aquelas pessoas, tudo bem, coloca as piadas internas, você tá aí tendo maior trabalho pra sua galera. Agora, os seus amigos te conhecem desde sempre. Eles vão amar o que você vai colocar, eles vão amar as piadinhas internas falando sobre eles. Ou sobre vocês, sobre as coisas que vocês vivenciaram. Aí tudo bem. Mas, dica, uma história não é feita só para os seus amigos. Caso eu quero acreditar nisso que você tem também na sua cabeça, que uma história não é feita só para os seus coleguinhas. Uma história não é feita só para os seus amiguinhos. E assim, se não for intencional só para os seus coleguinhas lerem, coitado do seu leitor, coitado do seu público, sério. Porque aí, até isso, né, parte da ideia que eu falei lá no começo do vídeo já, de você ter que explicar o que tá rolando ali pro seu leitor. Isso aí já jogou todo o seu trampo no lixo. Cuidado, porque o humor, ele é muito difícil de trabalhar, por mais que às vezes parece fácil, parece que é de boa, mas não é muito não, tá? Então vai com calma e pensa sempre no seu leitor, que é ele que vai comprar a sua história, é ele que vai comprar a sua ideia. Sétimo e último erro fatal que você não deve cometer no seu primeiro quadrinho. Como eu já falei aqui, primeiro volume de vários outros. Já falei, né? Olha aí a tia. Olha que tia repetitiva. Olha que saco. Mas não sei. Que repete porque parece que não entende, não entra na cabeça. Que fica fazendo as cagadas. Né, fi? Né, fia? Oh, meu Deus do céu. O que acontece muito é, a pessoa às vezes tá fazendo, vocês aí, tá fazendo lá, não sabe como que vai acabar a história e fala assim, eu deixo pra resolver depois. Eu deixo pra fazer isso em outro rolê, em outro quadrinho, eu fecho essa história porque aí eu vou ter tempo pra pensar, eu vou fazendo conforme dá, né? No seu final vou deixar para outro volume, deixo outro fascículo, vou adaptando conforme os leitores, aí vão me dando uns feedback, aí eu vou fazendo,
Já falei isso pra você, já expliquei o tanto de dúvida que vai gerar isso, o tanto de estresse que pode ter e até questões financeiras que você não vai conseguir desenrolar isso tão facilmente. Porque pra mim isso é um dos piores erros que uma pessoa iniciante pode ter. Você não saber como que você vai terminar a sua história é um erro ferrado de roteiro, eu já falei isso bastante aqui. E no Brasil você lançar de novo, no Brasil pra você lançar uma história seriada, você vai ter um monte de bloqueio, é um bloqueio pro seu leitor mesmo, tá? Às vezes você pode ter as maiores das facilidades, mas às vezes pro seu leitor não é assim, ele é um leitor novo, às vezes tá começando agora na HQ, você já vai desmotivar ele a entrar nesse universo logo de cara, entendeu? E pensa que nós, o brasileiro em si, é um país que menos gosta de ler, e lê qualquer coisa, não é só HQ, né? Então o universo das histórias em quadrinhos está se surgindo para ver se as pessoas pegam também o gosto de ler, para ver se elas desenvolvem, né? Então assim, a maioria já não gosta de ler. Imagina ler uma HQ, já é difícil. Agora imagina mais ainda ler uma série de HQ. Agora 3, imagina uma série de HQ aqui no Brasil de alguém que não é nem conhecido. De novo, eu não quero te desmoralizar, jamais mesmo, né? Mas como eu já disse antes, tenha o pé no chão, tenha a cabeça no lugar. Essas coisas que eu tô falando é pra você não se frustrar, pra você não achar que tipo, nossa, então quer dizer que o universo da HQ é tudo isso de zoado? Não, eu tô falando as coisas pra você, na verdade, não bater com a cara na porta, né? E você não ficar frustrado, não se sentir desvalorizado porque o seu trabalho é ruim. É porque existem coisas e no meio de qualquer até no ambiente de trabalho, que a gente precisa saber, precisa reconhecer e precisa aceitar. Tem as facilidades, tem as dificuldades, tem as coisas gostosas, os prazeres de se fazer aquilo, mas também a gente precisa cair na realidade. A gente precisa ter um alerta, precisa ter, né, uma pulguinha atrás da orelha sempre que for fazendo as coisas. E o que eu falei nesse vídeo, espero que tenha muito ajudado e tenha ajudado principalmente para quando vocês forem fazer de fato a sua primeira história em quadrinhos e pensar nisso, de tipo, putz, né, não vou por esse caminho. Tem pessoas que já fizeram por esse caminho e se ferraram. Então fica aí a dica da titia, tá? E vamos pensar que artista nenhum quer ter o seu trabalho queimado logo de cara. Principalmente no começo, no início, ainda mais aqui no Brasil, que a arte nem é valorizada, sabe? Vamos supor que você vire um quadrinista, uma quadrinista, renomadíssimos no Brasil. Vamos supor, você não vai querer ter tanta vergonha assim do seu primeiro trabalho, porque assim, tem uma certa vergonha do primeiro trabalho, a gente sempre tem, né? Porque tipo, nossa, não acredito que eu fiz isso, ai meu Deus, que vergonha. Mas era um treino, era seu primeiro trabalho, não tem como exigir muito. Mas no sentido, você quer falar, não, foi uma evolução. E não ficar com vergonha alheia do que você fez, sabe? Foi tipo, não, foi um processo evolutivo para eu conseguir chegar onde eu cheguei. E a partir disso a gente vai aprendendo o que é melhor para cada pessoa. O que eu falo aqui é muito do start, do começo, que várias pessoas já fizeram e não deu muito certo, tá? E acabaram se queimando. E pra que eu quero que vocês quebrem a cara, né? Não quero. Pra que ficar quebrando a cara, gente? Pra que ficar desejando mal pro coleguinha? Não é legal. Momento, você sabia? Comigo. A DC divulgou em 2019 a novidade do HQ Second Coming, uma obra publicada pelo seu selo Vertigo, tá? Tem muitas coisas da Vertigo, gente, até é bem legal vocês darem uma analisada aí, darem uma pesquisada depois. Mas nessa obra, Jesus Cristo ele é enviado para a Terra para aprender a ser o salvador da humanidade com o Suman, que é uma versão de super-homem desse universo. E no seu retorno, o Filho de Deus fica chocadérrimo ao descobrir que os seus ensinamentos lá atrás foram distorcidos pela humanidade e se prepara para tornar o mundo um lugar melhor. Ah, que fofo! Bom, a obra conta com o texto do Mark Russell e os desenhos do Richard Pace, mas, porém, contudo, entretanto, sem dar explicações, a DC Comics cancelou o seu lançamento. Tanto que o próprio Mark Russell que anunciou o cancelamento da história da HQ no seu Twitter mesmo. E ele explicou que a DC descontinuou a publicação, mas que cedeu todos os direitos autorais para ele.
né, para que o seu trabalho pudesse ser lançado em outra editora, mas não pela Vertigo, não pelo selo da Vertigo, né? Então ele pode procurar outras pessoas porque a DC deu completamente todos os direitos autorais para ele. E ele falou exatamente desse jeito, só para você, abre aspas, só para vocês saberem, a DC não fez nada contra mim. Eu pedi os direitos de volta e eles aceitaram de uma maneira bem bonita. E fecha aspas. É isso. E pra você, o que será que você acha que deve ter rolado aí? Qual que é a sua opinião sobre essas coisas? E te vejo no próximo vídeo!